Então, nós temos aqui o calor, ele representado, né? O calor, a quantidade de calor que esse gás vai receber ou vai ceder, ele é representado por essa equação, bem aqui, ó, como vocês estão vendo. Q é igual a mc delta T, que carinhosamente pode ser chamada de Q macete, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Q macete, vocês podem usar para lembrar dessa formulazinha aí, que é o calor, né? O calor o calor de um gás, que um gás vai receber, né? Então, nós temos aí, onde esse Czinho aqui, ele vai ser o calor específico. Então, esse calor, essa quantidade de calor que vai ser recebida ou vai ser cedida, ele vai depender da massa, né, do gás, no caso das moléculas de gás, da massa que ele vai ter, do calor específico que ele tem e da variação de temperatura, né, também. Bom, e esse calor específico, né, esse calor específico, no caso o calor específico de um gás, ele varia de acordo com a transformação. Ou seja, se eu tenho uma transformação isométrica, né, ou seja, o calor específico sobre volume constante, então eu vou ter esse CV aqui, que é o calor específico sobre volume constante, numa transformação isométrica ou isovolumétrica. E se eu tiver, né, um calor específico sobre pressão constante, eu vou usar esse aqui, esse CP, né, que é calor a pressão constante. Calor específico sobre pressão constante. Bom, então, isso quer dizer o quê? Que dependendo dessa transformação, né, o gás ele vai ter um calor específico diferente, né? Ele vai variar aí de acordo com a transformação. Então, isso quer dizer que ele vai precisar de quantidades diferentes de energia para ser aquecido ou ser resfriado. E isso dependendo do tipo de transformação que esse gás vai sofrer. Logo, eu vou ter, na transformação isométrica, né, reescrevendo essa equação aqui, eu vou ter, na transformação isométrica ou isovolumétrica, como vocês quiserem chamar, a quantidade de calor vai ser igual a mCV, que é o calor específico sobre volume constante, vezes ΔT. E se eu tiver uma transformação isobárica, eu vou ter a quantidade de calor expressada aqui pela essa equação. M vezes CP vezes ΔT. Então, quando você tiver aí, né, fazendo seu exercíciozinho, e ele der uma questãozinha e dizer que essa transformação é uma transformação isométrica ou isovolumétrica, e vai lhe dar aí, os dados vai lhe dar o calor específico sob pressão constante, então você vai usar essas fórmulas aqui, essas duas fórmulas, ok? Bom, e nós temos aqui por último, né, o conceito de trabalho. Bom, o que vem a ser o trabalho? O trabalho, ele é a troca de energia mecânica entre o meio externo e o gás. Bom, mas como é que eu posso representar essa troca de energia mecânica entre o meio externo e gás? Lembram do exemplo que eu dei da seringa? Pois bem,
Então, nós temos aqui, o trabalho, ele sempre vai ser realizado pelo gás. Então, se eu tenho aqui uma expansão, ou seja, se eu tenho aqui, faz de conta que eu quiser, isso aqui é uma seringa, né? E esse gás, eu tenho um gás dentro da seringa e esse gás vai expandir e subir, supondo que essa tampinha tá bem aqui, né? Supondo que ela tá bem aqui. E esse gás, ele vai realizar uma energia que vai subir essa tampinha até onde ela tá aqui agora. Eu tenho, então, nesse caso, que o gás, ele realizou um trabalho, né? Ele realizou um trabalho sobre o meio externo. Então, eu vou ter o quê? Que o trabalho, ele vai ser positivo, né? Ele vai ser maior que zero, ou seja, ele vai ser positivo. Quando o gás, ele realiza esse trabalho. Agora, se eu tenho aqui esse êmbolo, né? Essa seringazinha, esse êmbolo, ele tá aqui. E eu quero espremer, né? Apertar ali ela. Então, eu vou exercer aqui uma força sobre esse êmbolo, né? Uma determinada força. E o que vai acontecer? Quando essa tampinha estiver mais aqui embaixo, essas moléculas, elas não vão ter tanto espaço para se movimentar. E o que vai acontecer? Ele vai aumentar a energia cinética desse gás. Essas moléculas, elas vão se movimentar muito mais rápido, com muito mais velocidade. Então, aqui eu tenho um exemplo de um trabalho realizado pelo meio externo. No caso, novamente, o meio externo sou eu, que vou empurrar essa tampinha, né, diminuindo aí esse volume, o volume dessa seringa. Então, eu vou ter um trabalho negativo. Por quê? Porque vai ser um trabalho realizado pelo meio externo sobre o gás. Então, aí é um exemplo onde eu tenho trabalho negativo. O trabalho positivo é quando o gás realiza o trabalho sobre o meio externo. Bom, e como é que eu calculo esse trabalho, né, realizado por esse gás? Bom, então aqui nós temos um exemplo, nós temos um recipiente, aqui nós temos o gás, e esse gás, ele tá exercendo um trabalho, ó. Nós vemos aqui que essa tampinha inicialmente está aqui, e depois ela vem pra cá, né? Desse ponto aqui. Então, aqui eu tive um deslocamento, né? Supondo que nós estamos aqui na altura dessa seringa, nós temos aqui um deslocamento desse êmbolo daqui até aqui. Nisso, eu vou variar também o volume desse recipiente. Então, aqui eu vou ter uma variação de volume. E para suspender esse êmbolo, né, levantar ele, vou precisar de uma força. Então, essa força, ela vai ser exercida por quem? Pelo gás. Então, eu vou ter uma força. Essa força, ela é representada, né? A força, ela também é igual a pressão vezes a área, né? A área, no caso, desse êmbolozinho aqui. Então, sempre nós vamos ter isso numa transformação isobárica. Como? Quando a pressão, ela é constante. Então, nós temos aqui, ó, pressão constante. Isso significa também dizer que a força é constante, ó. Se eu tenho aqui o êmbolo, a área do êmbolo não vai mudar em nada, certo? Ó, olhando para a equação. A pressão, ele está dizendo que é constante. Então, se eu tenho uma área que é constante, uma pressão que é constante, então a força também vai ser constante, certo? Bom, então, visto isso, nós temos que o trabalho, ó, como eu disse, o trabalho ele é representado por essa letrinha H aqui. H não, W.
esse W aqui, né? Que é de trabalho, de work, né? Do inglês aí. Então, nós temos que o trabalho, ele é o quê? Ele é a força vezes o deslocamento. Bom, isso vocês já até viram lá em mecânica, né? No primeiro ano. Onde se eu tenho aqui, né, uma caixa, né? E eu aplico uma força nessa caixa, eu vou sair daqui, né? E vou até aqui com essa caixa. Então, eu fiz um deslocamento, né? Eu desloquei essa caixa aplicando uma certa força. Então, o que eu fiz? Eu realizei trabalho. Então, o trabalho, ele é a força vezes o deslocamento. Bom, e no gás é a mesma coisa. A gente usa a mesma analogia. Se o gás, ele realizou o trabalho, né? Ou seja, ele deslocou o êmbolo de um ponto até outro, então, ele teve um deslocamento, né? Isso precisou de uma força. Então, eu tenho aí um trabalho realizado. Mas, essa força, como nós temos aqui, né? Ó, a força, ela pode ser representada por quê? P vezes A, que é a pressão vezes a área. Aqui, ó, nós temos P vezes A. E restou o quê? O deslocamento, né? Então, nós temos ainda que, né? Nós temos aqui, conseguimos chegar aqui, pressão vezes área vezes o deslocamento também é igual ao trabalho. Só que, se eu tenho um deslocamento e eu tenho sobre uma área, né? O que eu vou ter também? Ó, lembrando aqui que a área vezes a altura, supondo que isso aqui na vertical nós temos a altura, né? Onde foi deslocado. Esse Dzinho vai ser também a altura. A área vezes a altura é igual ao volume. Então, nós temos aqui um volume. Então, A vezes D. Esse A vezes D, que vai ser... O D pode ser representado pela altura do êmbolo desse recipiente. Então, A vezes D vai ser igual a ΔV, que é o volume. Então, nós chegamos aqui nessa equação onde nós temos que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, né? Então, esse é o trabalho exercido pelo um gás, né, em uma determinada transformação. No caso, nós temos a transformação isobárica. Então, nós ficamos por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa me procurem e até a próxima aula.